Inicialmente, boa noite. Boa noite. Queria dizer que é uma grande satisfação estar aqui para falar com vocês sobre esse assunto, principalmente nesse período em que tem o início da ampliação da telemedicina. Então, meu nome é Shawn Nguyen, eu sou médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e eu me formei em 85. Durante 10 anos eu trabalhei na área de informática médica e desde 1997 comecei a trabalhar com telemedicina quando o professor Jorge Bon ele criou a primeira disciplina de telemedicina no país. Só para vocês terem uma ideia, Estados Unidos criou a primeira entidade de telemedicina em 1993 e nós criamos a primeira disciplina de telemedicina em 1997. O Conselho Federal de Medicina do Brasil lançou a primeira resolução de telemedicina em 2002. Então, eu sou 5 anos anterior a essa primeira iniciativa, porque já atento de que o mundo teria uma grande transformação, que é a incorporação de recursos interativos digitais para mudar a forma de provimento de serviço em saúde. E então eu tenho trabalhado nessa área. Atualmente eu chefio a disciplina de telemedicina da Faculdade de Medicina da USP e também lidero o grupo de pesquisa USP em telemedicina, tecnologias educacionais e saúde digital no CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia. Uma das áreas que eu atuo é o chamado a promoção de saúde pelo estilo de vida. E o estilo de vida significa residência saudável, residências conectadas e como isso pode prover um novo modelo de saúde que eu estou chamando de saúde conectada 5.0. E eu dividi em etapas. A primeira etapa, eu estou fortalecendo muito a saúde conectada 5.0 para o público sênior. Vocês vão ver que eu não uso a palavra idoso. Eu não acho que é um termo muito bom, mas talvez a grande maioria são adultos sêniores, digamos, adultos maduros, que têm uma independência. Então, a ideia seria como transformar com que uma residência dele seja uma unidade que dê provimento de estilo de vida. E essa experiência que eu pretendo passar para vocês, inclusive passando a ideia do que seria um tipo de automação e também talvez colocar um novo conceito, que a qualidade de vida ela tem que envolver a teleconsultoria de design de interior seguro. Nós falamos muito em teleconsulta médica, teleorientação médica, e hoje eu acho que nós precisamos começar a pensar que se nós queremos formar um país cada vez mais saudável, temos que pensar a possibilidade, inclusive, da teleconsultoria de arquitetura e planejamento interior com segurança para redução de acidentes, estímulo de atividade e outros. Muito bom isso, viu, doutor Shaw? Isso está batendo assim muito, está sendo muito consistente, tem muita sinergia com o que nós estamos tratando. Tanto como eu disse, dentre os 8 dias de apresentação, os 8 palestrantes, nós temos basicamente 2 médicos, além do senhor mais uma, que é a construtora também, temos 2 ou 3 arquitetos, designers de interiores e apenas 2 pessoas ligadas realmente à indústria de automação. Então, a ideia é realmente abrir esse painel e acho muito interessante o senhor estar falando isso, provocando, né, uma discussão que a gente já teve em parte na terça-feira, quando uma arquiteta chamou um pouco a atenção nossa para essa questão de tratar os assuntos muito isoladamente, né? E a arquitetura, assim como outras disciplinas, tem essa visão mais sistêmica e muitas vezes tem motivos até para não reclamar, mas para criar uma objeção para uma tecnologia que quer se colocar só por ser tecnologia e não
por estar participando de um momento maior, né? De um momento mais oportuno. Então, assim, realmente a sua visão é muito consistente, muito convergente com o que nós estamos falando. E vamos então dar início aí à sua apresentação. O senhor quer compartilhar aí a tela? A gente estava com um probleminha de compartilhamento, mas eu acho que agora vai dar certo. Vocês estão vendo a tela do Dr. Chau aí? Estão Todo vendo? mundo está acompanhando? Tá? Então, fique à vontade, Dr. Chau. Olha, qualquer pergunta, o Dr. Chau quer fazer uma apresentação relativamente rápida, né, Dr. Chau? Uma meia hora, mais ou menos, porque ele quer a participação nossa, tá? Então, depois da apresentação dele, aí sim nós vamos criar um debate, vamos interagir. Então, dou a palavra agora, vamos prestar atenção no Dr. Chau, tá? Obrigado. Muito obrigado. Você vê que nessa apresentação eu comecei com a palavra moradia do amanhã e não a moradia do futuro. Amanhã significa amanhã mesmo, e não o futuro, algo incerto. E eu pus moradia 5.0, que daqui a pouco vocês vão entender por que 5.0. E lar inteligente, eu falo que um lar inteligente só se é inteligente se for inteligentemente inteligente e inteligentemente humanizada. Não adianta colocar tecnologia se você não gera um benefício, uma facilidade e uma humanização. Então, aqui, talvez, nós estamos começando a entrar com o conceito de uma arquitetura humanizada, inteligente, com estilo de vida. Parte da minha apresentação, eu vou estar falando como médico com telemedicina, e parte é um trabalho em conjunto com uma arquiteta jovem chamada Mariana Mi, que ela também está construindo os conceitos de um design de interior humanizado e com automação adequada. A primeira coisa que só queria falar para vocês é isso aqui. A nossa tendência é que nós estamos tendo uma grande transformação digital. Essa transformação era representada por uma curva de crescimento fantástico. Tá? Nós já passamos pela fase de robótica, impressão 3D, internet das coisas, e agora estamos à véspera do leilão do 5G, tá? Que vai aumentar a conectividade, vamos passar a ter hiperconectividade. Nós estamos justamente no momento do barateamento das casas inteligentes. Casa inteligente, os exemplos que eu daria, por exemplo, Alexa, Google Home, Alexa, que é um alto-falante que pode lhe custar 300, 400 reais, um Echo Show. Então, nós estamos entrando com casas conectadas, inteligentes, e nós também estamos evoluindo para a internet das coisas médicas. É só olhar nos relógios inteligentes. Recentemente, a Anvisa aprovou o relógio inteligente da Samsung como um compatível para monitorar eletrocardiograma e pressão arterial. Então, para onde nós estamos indo? Saúde conectada, tá? Hipercasa inteligente, internet das coisas médica. Hiperconexão pelo 5G significa casas conectadas, saúde conectada. E provavelmente nós vamos evoluir muito para a ideia da extensão da vida, que é a longevidade, que é o que está sendo dito muito hoje no mercado. Eu só queria dizer um ponto. Por que prevenção de doença? Você sabe que durante esse Covid nunca tivemos uma regulamentação de telemedicina tão bem estruturada. Inclusive, nós já temos uma lei, a Lei 13.989, de 15 de abril deste ano, que foi sancionado pelo presidente da República, e eu vou ler para vocês o artigo 3º dessa lei. Entende-se por telemedicina, entre outros, o exercício da medicina mediada por tecnologia para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. O que vocês ouvem muito nas propagandas, tipo a Mil e vários outros, só fala da consulta médica. Ninguém está explorando um dos grandes elementos que são os determinantes da qualidade de vida de uma sociedade. Prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. E como se faz isso? Indo na casa das pessoas, tá?
Esse aqui é só para mostrar para vocês que o Conselho Federal de Medicina, no dia 19 de março desse ano, ele tinha enviado um ofício ao ministro da Saúde dizendo que estava aprovando e reconhecendo teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. O que isso significa? Que o Conselho Federal de Medicina também reconhecia a importância de orientar as pessoas, acompanhar pessoas que tinham doenças crônicas. E como que faz isso? Casas conectadas, sistemas conectados. Esses são os fundamentos pelo qual eu estou abordando esse assunto do chamado casas inteligentemente inteligentes com conexão para provimento de saúde conectada. Eu até diria para vocês que o Covid nos ensinou uma coisa importante. A conexão interativa permite aproximar as pessoas e humanizar. Uma coisa que eu queria reforçar, essa aqui é uma matéria da revista Forbes, de fevereiro de 2018, que já previa, naquela ocasião, que até 2021, a internet das coisas médicas alcançaria 136 bilhões de dólares no mundo. Isso quer dizer que todas as coisas de internet das coisas relacionadas com saúde, ele alcançaria um valor muito importante. Um outro ponto é o envelhecimento da população mundial. Todo mundo acha que isso é futuro. Futuro, talvez 5 anos no máximo. Há uma previsão que até 2025, estamos em 2020, teremos 1,2 bilhões de idosos numa população de 8 bilhões, o que equivale a uma Índia. O que isso significa? Precisamos repensar a sociedade como um todo e precisamos repensar novas formas de habitação saudável e novas formas de saúde, porque nós teremos um aumento dos indicadores de doenças crônicas, nós teríamos indicadores de câncer e vários outros. E só para dizer que não é tão longe, esse é do Jornal da USP, de 2018, já é antigo, e diz, em 2030, o número de idosos ultrapassará o total de crianças de 0 a 14 anos no Brasil. Então, nós estamos indo para a 5ª população mais idosa do mundo. Então, nós temos esta década para readequar uma sociedade eficiente que seja capaz de trabalhar como uma sociedade sadia e com uma saúde conectada. E o único jeito não é tratar a doença, é manter com que as pessoas fiquem saudáveis. Essa é uma matéria embaixo de fevereiro desse ano que fala que, segundo estudo da Deloitte, a indústria global de saúde e bem-estar cresceu 12% nos últimos 4 anos, chegando a uma receita de 94 bilhões de dólares. O que significa? Que todas as atividades que levam a uma boa qualidade de vida está em franco crescimento. Esse é o chamado cenário da sociedade 5.0. Eu não vou explorar muito esse assunto, mas quem quiser ler depois, é só procurar Sociedade 5.0, que foi uma terminologia criada no Japão em 2016, referindo-se a uma nova sociedade onde nós temos o aumento da quantidade de idosos. E aí eu vou dizer, nós estamos então caminhando para a residência 5.0 para um público. Alguns usam 60 mais, eu prefiro chamar 55 mais ou até 50 mais, que são essas casas inteligentemente inteligentes e inteligentemente humanizadas, e que nós podemos não trabalhar apenas na construção de novas casas, mas em teleconsultoria e teleorientação de design residencial e segurança de interior, para readequar as casas existentes. Tá? Eu dividi no que chamam de idosos em 4 grandes categorias e eles precisam de tipos de inteligência e automação diferentes nas suas respectivas de casas. A categoria A são aquelas pessoas independentes que querem apenas ter uma gestão de saúde
com supervisão quando eles querem. A outra categoria, que é uma categoria grande, é aqueles que querem uma saúde supervisionada, porém, eles têm independência e querem manter a privacidade. Terá uma categoria chamada atenção domiciliar conectada com monitoramento. São as pessoas mais dependentes, que já não têm mais tanta independência em atividades, e a quer ser monitorada. E depois, o D, são os dependentes que precisam de monitoramento contínuo. Exemplo, pessoas com problema cognitivo, pessoas digamos, em tratamento paliativo e outros. Aqui eu estou querendo dizer para vocês que não existe apenas uma única casa inteligente. As casas inteligentes são de acordo com a categoria de perfis das necessidades das pessoas, e aqui estão os 4 grandes perfis. É por isso que as casas precisam ser inteligentemente inteligentes e inteligentes de acordo com o que o seu morador deseja dentro da sua privacidade. Tá? Então, essa é uma classificação que eu e a arquiteta Mariana construímos. Dentro das automações de saúde conectada, além da casa conectada, certamente hoje existem vários dispositivos que nos permitem monitorar a qualidade de saúde de uma pessoa. Tá? Aqui vocês estão vendo que eu estou mostrando que a Anvisa, no dia 18/8, aprovou o relógio inteligente da Samsung para ECG e pressão arterial. Em geral, esses relógios já vêm com acelerômetro e pedômetro. Então, ele vê as atividades físicas. Esse é um wearable. No momento do Covid, nós vimos que uma das coisas importantes é ter um oxímetro digital. Para alguém que é diabético, talvez eu vou trabalhar um pouco mais com glicosímetro, ou em breve nós teremos óculos com biosensores de glicose, termômetro, balança. Aqui, uma casa inteligente pode ser uma casa com saúde conectada, um pequeno armário, um pequeno dispositivo que facilita a interação de um profissional de saúde com o morador, a residência. Mas para isso é preciso ter uma consultoria, uma orientação para que isso funcione. Aqui eu estou mostrando, inclusive, robô. Então, eu estava mostrando para vocês essa questão dos equipamentos, e eu estava talvez falando sobre a telepresença móvel, que é Exatamente a aí, parte, doutor. né, Exatamente aí, pode retomar. isso, que é a parte robótica, que seriam para que as categorias C e D, e ele teria, sobretudo, uma importância nos ILPIs, porque ele permitiria um atendimento personalizado em unidades de acordo com os quartos. Então, vocês veem que o planejamento residencial ele tem que ser inteligentemente planejado de acordo com as necessidades. Bom, aqui é para mostrar que não adianta a automação, ele tem que ter fundamento médico em evidência científica. Então, aqui eu estou querendo mostrar para vocês que inventar uma decoração sem fundamento de saúde, ele tem o seu lado estético e vários outros. Mas se é fundamentado na área científica, ele tem a qualidade de saúde. Esse é um exemplo que eu queria mostrar. Essa é a arquiteta que planejou essa ideia, inclusive do Telepersonal Training, que é salas amplamente planejadas, de tal forma que ele possa ter um monitoramento de atividade física conectada. Por quê? Aqui eu estou mostrando uma matéria da pesquisa da FAPESP que diz: o hormônio do exercício pode evitar a perda de memória.
a irisina, que é um hormônio produzido pelo músculo, ele pode reduzir os efeitos do Alzheimer. Então, essa é uma outra matéria que saiu em agosto desse ano, que diz: o hormônio do exercício pode ter efeito terapêutico em caso de Covid-19. Então, qual é o conceito? Eu posso fazer uma telesupervisão de capacitação e de treinamento físico em casa. Aqui você vê que ela fez portas, na verdade, espelhadas em armário, de tal forma que quem está fazendo exercício pode se acompanhar e ela pode ser monitorada por um fisioterapeuta, um professor de educador físico à distância, para ver se está fazendo a atividade correta. Então, nós teremos telereabilitação, telefisioterapia, mas a ideia é transformar a sala de uma pessoa num centro de condicionamento físico e nós estaremos combatendo uma certa demência, estamos combatendo a quebra da resistência imunológica e nós estamos, inclusive, promovendo maior independência física motora. Esse é um outro ponto altamente planejado e integrado, sistemas você vê que nesse caso nós temos uma televisão móvel e uma pessoa poderia estar no fogão ou na pia e poderia chamar: Alexa, liga a televisão. Alexa, muda para tal canal. Então, nesse caso, a inteligência artificial não é obrigatória só para automatizar, mas pode ser a facilidade e o conforto para que ela possa ter algumas ações. Ambiente claro para não levar à depressão, inclusive até colocando robô controle com Alexa de limpeza, um robô aspirador, então um planejamento de que o piso seja totalmente em um único nível, para que um robô ele possa periodicamente fazendo a higienização. Tá? Então você vê que esse exemplo do chamado espaço compartilhado e espaço flexibilizado. Uma outra que são as partes do chamado segurança. Exemplo, um planejamento com uma manta anti-incêndio, porque muitas vezes na cozinha você tem esse risco de incendiar, porque justamente óleo com chama, e as pessoas às vezes jogam água e isso aviva o fogo. E aqui você tem a questão da manta anti-incêndio, que aguenta 400 graus, ele protege a pessoa e abafa o fogo. Isso é chamado segurança interna e, simultaneamente, se você tivesse uma Alexa, a pessoa ainda pode dizer: Alexa, socorro, e ele acionaria as pessoas para te ajudar. Então, você vê que é inteligente, mas focado em situações. Essa é uma outra. Casas altamente com apartamento com visão de iluminação, armário com, digamos, porta espelhada, mas queria lembrar, como esse apartamento ele é digamos, em litoral, qual é o problema do litoral? Umidade. O que a umidade faz? Fungo nas roupas. O que isso causa? Então, o litoral é diferente de São Paulo, que é muito seco. Ele provoca problema respiratório. Lá você pode ter fungos por causa da extrema umidade. Então, o conceito de armário com tomada protegida e a colocação de um desumidificador elétrico. Só para vocês terem uma ideia, em Santos, um desumidificador desse, ele produz quase que meio litro de água por semana. Se a água não tivesse sido retirada, o que nós teríamos? Fungo, tá? E aqui um ozonizador. Então, um sistema de higienização usando fundamentalmente desumidificador e ozonizador, e ele poderia estar regulado com, inclusive, a Alexa para controlar quando ativar e quando desativar. Aqui um outro exemplo de um espaço planejado.
aqui é um banheiro, já com os móveis planejados, mas que esses móveis, eles são retináveis e compõem o design do dormitório. Aqui eu tenho a porta do banheiro, que já é pensado em ser deslizante e com 1,10 m de largura para entrar uma cadeira de roda, e ao retinar um móvel, ele combina com o projeto do quarto e já tem um espaço para a cadeira de roda sem exigir uma só reforma. Isso é uma flexibilização com um bom gosto, tá? Aqui um outro exemplo desse mesmo apartamento com fitas fosforescentes, cuja finalidade é evitar acidente noturno. Às vezes acorda-se, não liga a luz, não lembra como estava a porta e bate. E aí nós temos acidente. Então, acidente, cuidado de não ter nenhum nível entre o banheiro e o local, e o uso de fitas fosforescentes, ou, a não ser que alguns queiram usar sensor infravermelho e fita LED, que também é uma alternativa. Aqui é só para mostrar um piso que não é madeira, ele é porcelanato. Por quê? Pensando-se na ideia de que a higienização deveria ser com pouco produto químico. Portanto, retirar gordura e fazer uma desinfecção a vapor, e tem a mesma eficiência desde que você tenha materiais adequadamente planejados, e aqui, inclusive, uma limpeza por UVC, tá? Nesse período do Covid, as alternativas para higienização é UVC e ozônio. E esse é o nosso futuro, tá? O futuro de um ecossistema de saúde conectada 5.0, por causa da sociedade 5.0. A saúde conectada é viável na medida que nós temos casas inteligentemente inteligentes que possibilite a interconexão com hospitais, serviços de diagnóstico, home care e até farmácias 5.0, possibilitando uma cadeia de entrega de serviços de saúde, e esse vai ter que ser um futuro que nós precisamos construir nessa década de uma forma inteligente. Além da construção de novas residências, um dos grandes pontos é como adequar as residências de hoje para que se tornem as moradias do amanhã. Tá? Então, aqui uma mensagem: o futuro já está aqui, ela apenas não foi uniformemente distribuído, e esse é o nosso grande desafio, tá? Como ampliar o acesso a casas inteligentemente planejadas para que tenha um estilo de vida e uma saúde conectada. Obrigado. Pois não, doutor Shaw, muito obrigado, senhor, né, pela apresentação. Acho que foi muito enriquecedor e, apesar de ser muito curto, a gente podia falar muito tempo sobre esse assunto, né? E a gente vai provavelmente ter novas oportunidades de interagir no futuro próximo, porque, como nós já dissemos e quero reforçar, o nosso projeto aqui ele é multidisciplinar, né? Realmente ele é multidisciplinar. Nós queremos convidar todos os colegas para debaterem, e eu estava aqui assistindo o senhor falando e estava vendo as possíveis interações que a gente encontra no dia a dia. O senhor falou bastante do lado da arquitetura, né, do design de interiores, mas os colegas de automação que estão assistindo, se tiveram a mesma sensação que eu, perceberam, puxa, por que eu não pensei nisso antes, né? Fico usando o Alexa para isso, para aquilo, ou eu fico usando um sensor de gás, não uso um sensor de gás, poderia usar. Por que coisas tão simples e cada vez de custo mais acessível não são utilizadas de uma forma frequente nos projetos, tanto do ponto de vista da saúde, como o senhor coloca, mas também da segurança patrimonial, da segurança do imóvel e dos moradores, logicamente, né? Então, como a gente percebe, a interação é constante. Então, eu acredito que esse tipo de discussão que nós estamos fazendo aqui deve estar levantando possíveis ideias meio malucas aí, né? E isso é muito bom, né? Acho que todo mundo que está aqui, e eu vejo aqui mais de 100 colegas aqui participando, podem ter
as suas elucubrações agora e compartilhar com o grupo. Alguém tem uma pergunta ou uma sugestão? Eles estão fazendo vários elogios aqui, mas além de elogiar, que eu acho que isso é normal, né, porque a apresentação realmente é muito consistente, alguém quer compartilhar ou alguma ideia que surgiu ou algum problema que vocês já tiveram nesse âmbito da telemedicina ou da casa conectada que não atendeu determinadas demandas em algum momento? Nós temos colegas aqui no grupo que são arquitetos, nós temos colegas que são projetistas, que são engenheiros, e universitários, inclusive, né, colegas aí que estão estudando também. Eu acho que seria legal provocar esse debate. Eu não quero falar só eu e o Dr. Schau. Se vocês puderem levantar alguma questão, nós temos colegas aqui, estou vendo o Roberto lá da Paraíba. Roberto, fala alguma coisa aí. Vocês vocês estão aqui só assistindo? Mais um elogiando. Os elogios a gente guarda, né, doutor? É sempre bom saber que a gente está... O que você... Fala aí, doutor. Pode falar. Então, deixa eu só pôr alguns pontos. É que eu só mostrei desse momento sobre casa conectada. Mas quando eu estava trabalhando com a Mariana, nós também estávamos projetando um chamado residencial estilo de vida. Isso. Onde teria uma mistura de espaços de coworking, espaço de inteligência, de EAD, espaço de, digamos, práticas esportivas em conjunto. Então, inclusive, a área de consultórios compartilhados para que as pessoas não precisassem ter o atendimento dentro da casa, mas tivesse só descer de elevador e criar o conceito de prédios ecossustentáveis. Tudo isso é o conceito dos residenciais 5.0, com geradores eólico, fotovoltaico, biodigestores. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, um convite para todos que estão assistindo. Não é só a casa. Nós temos que criar um novo estilo de residenciais para essa sociedade 5.0, que é a ecossustentabilidade energética, a ecossustentabilidade conceitual, home office. Você sabe que hoje se discute se deveria ter home office concentrado. Alguns são defensores que talvez nem tanto, porque a residência das pessoas tem seu santuário de descanso. Se você for só home office, talvez você teria um problema de levar o estresse para dentro da casa. Então, talvez os prédios deveriam ser híbridos. Ele ter o chamado business office compartilhado. Assim como você tem uma academia de ginástica, por que você não pode ter um business office? E quando a pessoa... Oi? É uma tendência, né? É uma tendência. Então, o convite é que projetem automações inteligentemente planejadas, mas que humanize as pessoas. E aí sim, a humanização tem que estar interligada com a saúde. E eu acho que isso torna algo altamente competitivo. E eu acho também que muitas das coisas, como eu mostrei que a Mariana projetou aqui, sinalizadores verticais, planejamento contra acidente, deveria existir uma teleconsultoria, uma teleorientação para as pessoas que quisessem. Então, nós temos que criar um novo ecossistema de entrega do chamado ambiente saudável para que as pessoas tenham uma qualidade de vida. E, por último, só queria dizer, o futuro da humanidade não é tratar a doença. Se nós tratarmos doenças demais, teremos uma sociedade doentia. Né? A melhor forma de reduzir custo seria nós cuidarmos da qualidade de vida das pessoas. Isso deveria ser a prioridade de investimento. Deixar todo mundo saudável, né? Doutor, o senhor tocou num assunto que eu tenho falado bastante também, na nossa visão mais da engenharia e da parte técnica, mas que eu acho interessante colocar para os colegas também, que é possível, logicamente, sempre agora falando sobre o impacto do Covid, da pandemia e tal, quando o senhor falou dos escritórios compartilhados, né? A gente já tem academia de ginástica compartilhada,
salão de festa que pode ser compartilhado e por que não o cowork, né? Isso leva a uma tendência que a gente parece que é inevitável, da mudança nas áreas comuns das nossas habitações, né? Dos nossos prédios, né? E quando a gente fala de uma residência, logicamente não que seja simples, mas a gente conhece exatamente, ou conhece muito mais próximo a necessidade de uma família, de um morador específico. É mais fácil investigar isso, um bom arquiteto, um bom designer vai saber levantar essas questões e transferir isso para um projeto eficiente. Agora, numa área comum, são desafios muito grandes, né? Porque hoje a gente entra em alguns prédios, por exemplo, e você vai visitar alguém, você entra num salão enorme que não tem ninguém, nunca tem ninguém, né? Uma área totalmente sem uso, que causa manutenção, porque normalmente fica lá ou o ar-condicionado ligado, ou a iluminação o dia inteiro, às vezes, enfim. E por que isso não pode ser transformado, né? E nessa visão que o senhor trouxe também de a casa, né, não levar a neura do trabalho para a causa, né? E, enfim, eu acho muito interessante essa visão. Queria compartilhar também com os colegas que a gente, embora o senhor tenha falado, e logicamente o assunto era o lar inteligente, né? E era isso que a gente queria explorar, talvez extrapolar um pouco e pensar nos condomínios, né? Quer dizer, nas áreas comuns, o que tende a acontecer, inclusive talvez para facilitar, quando o senhor fala em telemedicina mesmo, ou num compartilhamento de atendimento, por exemplo, talvez isso caia o custo e possa ser mais viável trabalhar a nível de um condomínio, de uma área condominial, do que de uma residência específica. O senhor tem alguma experiência nisso? O senhor tem visto algum movimento nessa linha, em termos de áreas Então, comuns? existe uma tendência, mas ainda não está bem consolidado, tá? Eu acho que hoje, cada vez mais, começam a ter os prédios com horta vertical, terem áreas de colaboração. E eu acho que, como nós estamos conversando nesse evento do Lar Inteligente 360, eu acho que tem que estimular uma massa crítica das pessoas que readaptam as áreas comuns para serem otimizadas. E humanamente otimizado, não aquele vazio, mas algo agradável. Eu, inclusive, agora há pouco, eu vi uma pergunta do Robson, falando sobre a questão da iluminação. Isso, pode responder aí, por favor, pode interagir. Eu queria aproveitar e dizer, a Mariana também construiu uma coisa chamada imersão emocional com iluminação. De dia, você torna algo com espectro azul, que é a luz branca. No entardecer, você tem que trabalhar com espectro amarelo, retirando o espectro azul. E a Ana fez isso com a lâmpada inteligente da Alexa, que aí faz com que quando entardece, vai mudando para o amarelo. Por quê? A luz branca com o espectro azul, ele inibe a glândula pineal, não produz melatonina. Ao diminuir a produção de melatonina, nós temos mais insônia. Então, só para você, Robson, que você fez uma pergunta importantíssima. Até no design, nós temos que pensar sobre luz indireta, luz amarela ou luz branca, para desenvolver a parte do ciclo circadiano de uma pessoa, reduzindo a insônia. Quando eu mostrei aquele apartamento com a parte de fechamento, eu não tive detalhe, eu não tive tempo só para dar detalhe, é vedação de ruído. Então, você precisa construir um santuário de descanso com luz amarela e com vedação para ruído, para que as pessoas não tenham insônia e nem tenham que tomar ansiolítico, né? Eu acho que são coisas muito importantes. E aí que eu acho que a automação mais a arquitetura podem criar um espaço agradável, tanto que hoje eu estava num outro evento pela manhã, conversando inclusive com o pessoal do Boticário. Eu falei, você já pensou aromaterapia imersiva com bem-estar? Isso quer dizer que eu até posso interligar Alexa a um sistema de aromaterapia que, dependendo do horário, ele joga um pouquinho de perfume de um tipo, flor silvestre, um outro, e a pessoa tem aquela sensação. Isso me reduziria tanto
o uso de antidepressivo, ansiolítico. Então, em vez de nós ficarmos usando tantos medicamentos, por que nós não cuidamos de algo agradável? Tá? Aqui eu só estou querendo dar ideias para vocês, eu estou querendo provocar vocês, que vocês podem ousar e nós podemos criar novas ideias juntando a medicina, a saúde, com automação e arquitetura, e nós lançamos a ideia que nesta década de uma readequação dos ambientes habitacionais de uma forma humanamente agradável. Tá? Perfeito, perfeito. Aliás, só lembrando e reforçando, no final do ano passado começou um movimento muito forte nos Estados Unidos, dentro do pessoal de automação, falando do wellness, né? Do conforto, do bem-estar, né? E nós reproduzimos nos nossos blogs, nas nossas redes sociais, vários artigos que foram feitos, logicamente, numa visão bem diferente, que o senhor falou agora da iluminação ao longo do dia e tal. Nós vimos projetos muito interessantes feitos lá fora, com essa tendência de compensar o fator de iluminação, de compensar o fator de radiação de calor pelas cortinas, enfim, pelo balanceamento do visual externo, né? Então, assim, é muito interessante que as coisas estão convergindo realmente. A gente não está falando agora de uma coisa, de uma ambição apenas ou de um sonho, né? A gente está vendo essas coisas acelerarem. Aí, o senhor citou várias vezes o assistente de voz, e ele é um elemento aglutinador também, né? Ele pode ser usado tanto para se divertir, quanto para uma coisa mais séria, quanto para cuidar da saúde também, né? Então, houve uma pergunta aqui em um momento que eu queria replicar para o senhor também, e aí talvez a sua experiência, né? Porque nós temos nossos métodos de enxergar isso como engenharia ou como lado técnico. No caso de uma pessoa com cuidador, por exemplo, ou mesmo que momentaneamente, sem cuidado, tenha uma queda ou tenha um mal súbito, qual é a principal atividade que a automação pode prever? Quer dizer, qual é a principal situação que de que forma seria a melhor interação num caso desse? O que o senhor recomenda? Então, assim como o médico, quando vai fazer um diagnóstico e faz uma entrevista, e eu acho que todo esse processo de bem-estar vai ter que ter uma entrevista para ver o que a pessoa gosta, o que a pessoa está disposta e encontrar suas contingências. Existem as tecnologias que permitem com que você tenha uma câmera com pixelização. A inteligência artificial permite registrar, deduzir se a pessoa teve queda. Mas pode ser que uma pessoa diz, não, independente se é pixelização ou não, eu não quero que me filme. Claro. Então você pode dizer, olha, né? então você pode dizer, então você vai trabalhar com justamente um acelerômetro, tipo em relógio, que vai determinar a queda e se com até um botão de pânico, ou você chama Alexa, socorro, e ele já te automatiza. O que eu estou querendo dizer assim, então você pode ser que tenha as pessoas muito independentes, mas querem ter um nível de segurança. Mas você também poderá ter as pessoas dependentes que você diz, olha, independente se você quer ou não quer, eu vou fazer uma coisa chamada monitoramento com sigilo. E aí você usa outras técnicas. Então, a primeira coisa que eu acho, nós temos que perguntar para a pessoa, para não invadir a privacidade, para que a tecnologia não seja uma fonte de gerar, inclusive, ansiedade. Uma vez colocado, as pessoas podem ir pedindo, na medida em que há necessidade, nós colocamos um planejamento de contingência para ter segurança. Por outro lado, eu também mostrei que existem várias técnicas que você pode misturar automação com boas ideias. Boas ideias, exemplo, uma fita fosforescente nas bordas, nas quinas das portas, porque eu não quero ninguém batendo a cabeça à noite, né? Ué, faz parte, né? A outra, vamos nivelar totalmente o piso. Qualquer coisa me aumenta o risco. Você sabe que numa idade mais 60, quase 15% das pessoas têm queda. Bom, a queda pode ser simplesmente porque a casa não está nivelada. Reduzir queda é algo muito bom, tá? Então aqui só estou dando algumas ideias, inclusive replanejamento, e muitas vezes é te colocar sistema de cantoneiras com EVA para amortecer também, inclusive,
em móveis contra acidente. Tudo isso vão chamar de design de segurança de interior, e esse segurança de interior você mistura uma boa parte com boas práticas e uma boa parte com automação. Esse comprimento é que dá estilo de vida. Uma pergunta também, não é uma pergunta, é uma colocação para ver se o senhor tem alguma experiência. Hoje, os idosos, principalmente como vão se tornando idosos, muitas vezes querem permanecer nas suas casas, né? Então, a gente sempre fala isso. Hoje é o idoso saudável, aí depende um pouco da terminologia que se usa. Ele está saudável, mas ele sabe que em algum momento ele pode precisar de ajuda. Como o senhor vê a questão, por exemplo, das residências mais antigas, sobrados, né? Sobradados, onde as pessoas querem permanecer morando e tem esse problema de deslocamento que acaba sendo também agravado. Quer dizer, tem que realmente tentar trabalhar num plano único. O senhor falou de desnível, imagina 2 andares, então, né? Então, não é aconselhável, teoricamente, ter um idoso numa casa assobradada, por exemplo. Dependendo da idade e da autonomia, né, você tem que replanejar, né? Eu diria que assim, se a pessoa faz tanta questão, então vai fazer muita prática esportiva e vai transformar repetitivamente, por exemplo, as escadas. Então você coloca faixas com sinalização, exemplo, tudo que é vermelho é embaixo, tudo que é azul em cima. E você começa a condicionar o treinamento da escada do degrau com faixa de cor mais fosforescência para fazer com que a visão determine esse processo. Então, eu diria que é o seguinte, nem sempre nós vamos conseguir mudar o estilo de vida, mas nós podemos sempre adequar. É a mesma coisa que diz assim, o médico não consegue curar tudo, mas tudo tem tratamento. Alguma coisa sempre posso fazer para te ajudar. Entendi. É isso que eu acho que nós temos que pensar, seja na arquitetura, seja na automação. Podemos não resolver tudo, Claro. mas alguma coisa a mais nós vamos te dar de qualidade de vida. Essa ideia da escada ser um desafio, né? Um desafio diário, por exemplo, ou até um exercício, uma forma de lazer, né? É bem interessante, é uma visão realmente inovadora. Eu não sei se tem mais alguma pergunta que ficou para... Veja, vocês vão ter os contatos aí, nós vamos gravar as dúvidas e o Dr. Shaw depois vai poder receber. A gente tem uma outra apresentação para começar daqui a pouco, inclusive a indicação do Dr. Shaw veio do pessoal da Plugin Bot, que vai falar agora de robôs, de inteligência artificial, tem também muito a ver. Eu acho que hoje vocês vão ficar com a cabeça meio agitada, viu? Depois vocês vão tomar fazer um happy hour aí, porque hoje as ideias vão ser meio maluquinhas aqui. Bom, veja, são várias perguntas, o pessoal, a maioria, elogiando muito, e realmente as ideias saíram realmente da nossa caixa aqui, e eu acho que todos aqui estão se agradecendo. Mas o senhor tem as últimas palavras aí, doutor Shaw, fique à vontade. Ele está deixando o e-mail dele aqui, né? shaw@usp.br. Eu tenho certeza que a gente vai se cruzar em breve em outras situações, porque nós vamos continuar interagindo, então formar esses grupos. O Lar Inteligente, só para reforçar, foi a nossa visão de sair da nossa caixa, como eu disse. Durante um tempo, a gente trabalhou muito fechado no ambiente fabricante, integrador, projetista, técnico, instalador, e aí o cliente foi esquecido, né? O cliente esquecido assim não, a gente tinha que criar o nosso ecossistema, a gente tinha que disciplinar o mercado de fabricantes e tal. Nesse momento, e aí, de novo, retomando a questão dos assistentes de voz e tal, eu já contei isso um pouco na terça-feira, o que acontece realmente é isso, quer dizer, há uma eclosão de novidades na tecnologia e a gente pode usar isso para qualquer coisa, né? Para o puro lazer, para a segurança, para o conforto, que nós já estamos acostumados, e agora nós estamos vendo na saúde, né? Na medicina, então é uma coisa extremamente importante. Então eu vejo que a gente vai seguir juntos aí por um bom tempo, se o senhor estiver disposto e disponível, tá? Porque essa conversa inicial foi muito prazerosa. Então o senhor pode fazer suas palavras finais aí, e os elogios continuam pingando aí, depois a gente manda para o senhor. E Tá bom. a gente vai colocar o pessoal da Plugin Bot aí para falar, tá? Olha, obrigado, foi uma grande honra de ter interagido com vocês. Eu acho que essa é uma oportunidade para dizer que a área médica, a área de saúde, tem que estar próximo com vocês. Nós temos que sempre estar trabalhando junto, porque mais do que a telemedicina doença, nós temos que fazer a telemedicina estilo de vida. Isso só é possível
um planejamento em conjunto e fechando para vocês. Mais do que a arquitetura e automatização e automações normais, temos que levantar a bandeira da sociedade 5.0 e moradias 5.0, que novamente o slogan inteligentemente inteligente e inteligentemente humana. Esse tem que ser uma das nossas missões. Obrigado, foi uma honra. Tratar da saúde, não da doença, né? Exatamente, exatamente isso. Obrigado, viu, doutor? Se eu quiser Obrigado. fique à vontade, nós vamos só passar a palavra para os colegas agora da Plug and Voto. Muito obrigado mesmo, tá? Tá ótimo.